Então nós vamos iniciar, então, muito bom dia. Hoje é dia 18 de abril e estamos aqui no nosso domingo para mais uma live, então seja muito bem-vindo, você que vai assistir essa live aqui comigo ao vivo e para você que vai assistir depois. Vai ficar gravada lá no YouTube, então a gente vai sempre começar lembrando que a live vai ficar lá, então na terça-feira a live já vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, na Conectado Live. Então eu sempre mando lembrete lá no Instagram e para alguns grupos pelo WhatsApp, mas você quando entrar lá, lembra-se de se cadastrar lá no canal, assine o canal, ative o sininho e deixa aquele teu comentário no vídeo. O que você gostou, se você não gostou, o que pode melhorar, e isso vai ajudar a gente a produzir conteúdo com muito mais qualidade e atendendo aí as tuas dúvidas, as tuas necessidades, tá bom? Então, a gente vai fazer uma recapitulação do que a gente já viu até agora, né? Então, as lives, elas iniciaram, já fazem, acho que esse é o 5º domingo, se eu não me engano, e a gente tá aprofundando num tema que é o ser humano, super complexo, né? Mas existem caminhos para a gente aprender a se conhecer, a aprender a entender, né? Quem é a gente, né? Quem somos, né? O que somos. Então, a gente começou a falar um pouquinho sobre pele. Falamos sobre as emoções que estão relacionadas à pele. A gente falou de raiva, né? Que é uma emoção que tá tão vibrante na nossa humanidade, né? No nosso momento presente. E tá tão vivo em nós, né? Então, se o inconsciente coletivo, né? Tá vibrando nessa frequência de raiva, não tem como isso não me atingir. Até porque eu já tenho isso em mim. Então, isso fica muito mais forte porque essas projeções ficam maiores, se eu não estou atento para isso. Então eu acabo me envolvendo, né, muitas vezes nessa emoção de raiva, e numa raiva que nem é minha, muitas vezes, né? Então esse foi o nosso primeiro tema. A gente falou que essa raiva, ela se manifestava na pele, e como é que a gente poderia fazer, com dicas bem práticas, para a gente manter essa energia elevada, e manter essa energia interna, né, elevada, apesar das coisas que estão acontecendo à nossa volta. E depois a gente falou como é que a gente acolhe essa emoção da raiva, né? Então o tema é super extenso, a gente dividiu ele em 2 partes, mas a princípio a gente trouxe a questão do acolher aquilo que a gente sente, né? Independente da emoção, independente se ela é boa ou ruim. A ideia não é você categorizar se é boa ou ruim, a ideia é você acolher o que é. É simples assim. É super complexo de ser feito, mas é fácil de entender. Difícil é a gente largar a mão do ego para conseguir fazer isso, né? E aí na semana passada a gente falou sobre leveza, que a leveza começa na mente. E esse tema, ele deu pano para manga, porque tem muita coisa ainda por trás desse assunto, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente. Eu acho que eu preciso passar alguns conceitos antes para a gente retomar nessa questão da mente, tá? A nossa mente, ela generaliza, ela distorce, né? E ela omite, né? Então eu falo que a mente mente. Então a gente cria histórias, né? A gente cria historinhas pra gente mesmo acreditar, né? Porque para nós fica mais confortável. Então a gente acaba concordando com aquilo. Então o tema da semana passada foi sobre a mente. Se você não assistiu, eu te convido para você ir lá no YouTube assistir, porque ficou muito legal. Claro que é um tema mega profundo, a gente deu uma pequena pincelada ali, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E aí hoje nós vamos falar sobre o corpo, né? E foi um tema muito interessante porque essa semana que passou, eu fiz vários trabalhos com as minhas clientes, né, com os meus pacientes, movimentando o corpo. Não sei se você sabe, eu trabalho com terapias corporais, né? Eu sou fisioterapeuta, é uma das minhas primeiras formações, e eu uso o corpo
para desenvolver o autoconhecimento. Então, a gente parte do pressuposto de que este corpo que eu habito, eu deva conhecê-lo, né? Porém, vocês estão me ouvindo bem? Me avisa aí, tá? Se a voz tá ok, está chegando para vocês, tá bom? Então, assim, este corpo, ele é nosso, de nossa responsabilidade, e nos acompanha desde que a gente nasceu, né? Desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. Só que as pessoas estão desconectadas do seu corpo, né? E por que eu falo isso? Porque quando você pergunta para a pessoa, se pergunta aí, você sabe quando você teve uma boa digestão? Você consegue identificar? Você sabe me dizer o que aquela dor no seu joelho está querendo te dizer? Eu falo que o corpo, ele conversa com a gente, ele sinaliza como está a nossa vida interna, né? O corpo, ele sinaliza isso. Só que como a gente aprende lá na escola, né, um pouco de ciências, um pouquinho sobre o corpo, lá em biologia a gente aprende um pouquinho sobre tipo sanguíneo, a gente aprende um pouquinho sobre sistemas, mas a gente não se aprofunda no corpo. O que se a gente for pensar, há algo aí que a gente precisa ver. Por que isso? Eu tô muito chique agora. Olá, já é boa tarde aí, né? Aqui é bom dia ainda. Aqui ainda é cedo. E aí, o que acontece? O nosso corpo físico, a gente deveria aprender mais profundamente sobre ele lá na nossa escola, lá no comecinho, na base, né? Por que isso? Porque lá a gente está na fase de formação. Então, se eu partir do pressuposto que lá na escolinha, né, lá quando eu estou começando, eu aprendo como é que o meu intestino funciona e o que eu posso comer para ajudar esse intestino a funcionar, eu vou crescer um pouco mais consciente sobre esse corpo e sobre a alimentação que eu tenho, né? Sobre as coisas que eu posso fazer e que vão melhorar a saúde desse corpo. Então, sim, ele é minha responsabilidade. Só que a gente aprende isso lá na escola. E se você não entra na área da saúde, eu entrei. Mas se você não entra, você vai lá fazer engenharia, por exemplo, você vai para a área de exatas, você se desconectou do corpo. Completamente. Né? Você só vai lembrar do corpo quando ele sentir dor e aí ele te avisa. Olha, tem alguma coisa aí. Então eu falo que qualquer dor no corpo é um alarme que está tocando. Então quem tem carro e deixa seu carro estacionado lá na rua e de repente você escuta o alarme, o que você faz? Você vai imediatamente até o carro para ver se está tudo bem com ele. As dores no corpo é exatamente isso. Então, qualquer coisa que aconteça no meu corpo físico é um alarme me dizendo que, opa, algo não vai bem, né? Então, tô com acordei com dor de cabeça. Então, eu vou pensar em N possibilidades. Meu travesseiro, a postura que eu dormi, o que eu assisti antes de dormir, como foi meu dia anterior, né? Se eu tive um sono agitado, se meu sono foi tranquilo, quais foram as coisas que eu comi que pode estar afetando aí minha dor de cabeça, né? Então, se as pessoas têm tendência a alergias, por exemplo, alergia respiratória, algumas coisas você come e isso agrava, né? Então você acorda com dor de cabeça. Então são N coisas que a gente faz no nosso dia a dia, mas a gente não tem essa consciência, né? A gente não tem essa percepção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos alguns corpos, né? A gente conhece esse corpo físico, que ele é o primeiro. Eu falo que ele é o primeiro porque existe vários corpos além desse. Então imagina que a gente tem o corpo físico aqui e em volta deste corpo eu vou formando outros corpos. Para a gente explicar didaticamente, vamos imaginar que são corpos que ficam em volta de mim, como se fossem arcos se sobrepondo. Mas no real não é assim. Esses corpos eles se misturam, porque são frequências, são energias, eles vão acabar se misturando, tá? Mas eu quero que você hoje, aqui nessa nossa conversa, você fixe apenas no corpo físico, ok? Eu vou passar rapidamente pelo corpo sutil, pela anatomia sutil, porque esse é um assunto para horas de conversa, se não dias e meses, porque é muito profundo e ele está relacionado com nossas questões emocionais também,
tá? Então, eu vou falar primeiro da anatomia sutil, porque eu só vou passar por ela rapidamente. Então, a anatomia sutil, ela está relacionada aos chakras ou chakras. Depende da onde você está estudando, da onde você está lendo. Então, hoje a gente tem bastante conteúdo e literatura disponível explicando sobre os chakras, né? Todo mundo sabe que tem as 7 cores, que é as mesmas cores do arco-íris, cada cor está relacionado a um vórtice de energia, e cada vórtice de energia está relacionado a uma glândula do corpo físico, a um órgão. Então, assim, a gente já tem bastante informação disponível para buscarmos o conhecimento deste corpo, desta anatomia sutil. Você pode não acreditar nisso, você pode não entender, mas que nem um professor meu fala, é que nem a gravidade, ela tá aí, né? Então, quanto mais eu conheço sobre isso, mais eu conheço sobre a minha pessoa e mais eu entendo como eu funciono, como eu opero aí nesse mundão, né? Então, e os chakras, eles são divididos, né, em planos. Então, nós temos 7, certo? Então, assim, no plano físico, que está relacionado mais a este corpo material, nós temos os 3 primeiros chakras, que é o chakra base, que fica lá na base da minha coluna, lá no cóccix, no períneo. Depois eu tenho o segundo, só que esse primeiro chakra, ele tá no nosso corpo etérico, que a gente fala, tá? Então, ele vai trabalhar nossas questões mais inferiores, mais relacionadas à matéria, mais relacionadas às nossas questões primárias, vamos dizer assim. Aí nós temos o segundo chakra, que ele fica ali na região pélvica, na região lombar, lembrando que o chakra ele é anterior e posterior, então ele atravessa meu corpo, né? E tirando o chakra base que fica ali na região do períneo, todos os outros chakras eles vão atravessar o meu corpo, então eles são anteriores e posteriores também. E aí, anterior representa algo, posterior representa outra coisa, e o assunto é profundo e extenso. Então, no segundo chakra, a gente tem ali o nosso corpo emocional. Então, as nossas emoções são movimentadas através dele também, tá? Nós temos o terceiro chakra, que fica na altura do umbigo, que é o nosso plexo solar, que ele está relacionado ao corpo mental. Então, nós recebemos informações, né? Via cortical, via mental ali, via neurológica, mas as emoções, elas vão se misturar, a informação, ela vai percorrer esses canais, estes fluxos, tá? Ele vai percorrer estes chakras. Então, é onde a gente vai representar ali as informações. E aí nós temos o quarto chakra, que é considerado a nossa ponte, que é o chakra do coração. É ele que conecta os chakras inferiores com os superiores. Então, no plano físico, a gente tem os 3 primeiros, que eu já falei. Nós temos a ponte, que é o nosso cardíaco, que é o chakra cardíaco, que é o que vai conectar os nossos chakras inferiores com os superiores, que está relacionado ao nosso plano espiritual, né? E o quinto chakra, que é o chakra laríngeo, está relacionado ao nosso corpo etérico. O sexto chakra, que fica na região entre as minhas sobrancelhas, está relacionado ao corpo celestial. E o sétimo chakra, que é chamado de corpo etérico, que fica acima do topo da minha cabeça. Então, essa é a nossa anatomia sutil. Ela faz parte do nosso corpo físico. Aliás, o nosso corpo físico só funciona porque esta anatomia sutil faz com que este corpo funcione. O corpo físico, ele depende desse corpo sutil. É isso que eu preciso que vocês entendam hoje, ok? Deu para entender? Fez sentido? Vocês já ouviram falar sobre isso? Responde para mim aí enquanto eu molho a garganta aqui. Então, vamos lá. E aí, a gente tem o nosso corpo físico, né? Então, este corpo que é formado por sistemas, que é formado por glândulas,
Tem líquido nesse corpo, tem célula, tem hormônios que circulam, tem neurônios que se comunicam, enfim, esse corpo ele é super complexo. E aí a gente tem ali, neste corpo físico, nós temos também os meridianos ou os nadis, né? Nos estudos do Ayurveda a gente estuda os nadis, mas na medicina chinesa os meridianos. Esses meridianos, eles cruzam o nosso corpo físico, mas eles têm ação lá naquele corpo sutil, naquela anatomia sutil que eu falei para vocês anteriormente, por isso que eu quis começar por ela. Então, os meridianos, eles vão ter ações ali. Então, você quer me dizer, então, que se eu apertar um ponto aqui, que é o IG4, intestino grosso 4, se eu apertar aqui, eu vou ter um efeito no meu meridiano todo do intestino e ele vai ter ações em outro meridiano? Sim, é simples assim. Então, cada pedacinho do meu corpo, cada parte deste corpo tem uma ação e ele vai gerar um reflexo em todo o meu corpo. Então, não tem como você machucar o joelho e achar que aquilo fica só no joelho. Não tem como. O corpo inteiro está conectado. Então, eu preciso entender que cada parte do meu corpo vai ter uma ação no meu sistema digestivo, no meu sistema respiratório, e funciona dessa forma. No Ayurveda é a mesma coisa. A gente tem os nadis, cada nadi está relacionado a uma parte do corpo, e a gente tem os doshas, que fazem parte deste corpo também, e todas essas coisas vão se comunicar e vão ajudar a gente a mapear como que esse corpo está. Se ele está saudável ou se ele está doente. Desculpa. E como é que a gente pode, no dia de hoje, dia 18, compreender este corpo? Entender. Quando foi a última vez que você prestou atenção no seu corpo? Comenta aí pra mim. Como é que tá a sua comunicação com este corpo? Vou dar um minuto aí para vocês me responderem. Tem diálogo com esse corpo? Tem conversa? É uma conversa. Ontem existem várias formas da gente conversar com esse corpo, né? A gente pode conversar com o corpo através das terapias. Então, as terapias corporais, elas vão fazer com que essa comunicação fique mais evidente. Então, se, por exemplo, eu pegar um óleo morno, né, e for passar no meu braço, na hora que eu estiver passando esse óleo no meu braço, se eu apertar um pouquinho, eu vou gerar uma sensação física. Essa sensação física, muito provavelmente, vai me trazer uma memória. Porque tá tudo conectado. E essa memória vai me remeter a uma emoção que eu senti. E vai me lembrar alguém. E vai me lembrar uma história. E se essa história foi traumática, ela vai gerar sensações físicas desagradáveis. Por exemplo, um frio na barriga. Então, por que eu tô falando isso? Teve um atendimento que eu fiz, que eu achei muito sensacional, porque eu tava trabalhando, o movimento, tava massageando a mão, e depois eu subi pro braço, e a pessoa teve uma catarse na hora. Mas por que ela teve uma catarse? Porque ela já vinha se permitindo se abrir, e através da terapia do toque, aquilo disparou um gatilho, né? Deu um start ali emocional. E na hora a pessoa lembrou o que estava acontecendo, porque havia muita dor física, havia muita dor, contratura muscular e tudo mais. Então, eu acredito na terapia corporal por causa disso, porque eu vejo o quanto ela é poderosa, porque tem informações, as nossas memórias, elas estão nas nossas células, tá no nosso corpo físico a memória.
Então, como é que eu acesso essa memória? Se eu ficar tentando acessar só com a cabeça, só com a mente, a gente falou disso na semana passada, eu não acesso essa informação só na forma mental. Porque às vezes a informação ela tá oculta, ela tá lá no meu inconsciente guardada. E para eu soltar esta informação, eu preciso buscar conhecimento. Então aqui a gente está fazendo essa troca, né? Eu tô levando a informação para você. E quando você faz o toque, você traz essa memória para tua consciência. É onde você lembra, é onde você tem um insight, né? Eu tô com uma outra paciente em que ela acessa melhor as informações através da massagem do que através da conversa, por exemplo. Os insights acontecem depois. Ela faz a massagem, a gente faz o processo terapêutico e depois é no após que ela tem. Então, a terapia corporal ela vai fazer com que você acesse essas informações, essas memórias. Só que tem memórias que a gente não quer acessar. Porque é memória de dor, é trauma, né? Foi ruim. Só que muitas vezes a gente está vivendo no momento presente situações que podem ser resolvidas através dessa experiência passada. Então, não é ficar no passado, mas é lembrar, recordar daquilo que já aconteceu e que eu posso usar hoje como uma estratégia, usar como uma ferramenta para resolver algo que eu estou vivendo no momento presente. Faz sentido isso para vocês? Contem para mim se faz sentido. Então, a gente hoje vai ficar apenas no corpo físico. Vocês conseguem entender a profundidade que é isso? Né? Então, como é que pode, né, uma massagem no meu braço disparar um gatilho de memória em que eu vou me lembrar do que está gerando essa dor física agora? A causa, né? Então, o nosso trabalho, de fato, é buscar a causa. Se eu não buscar a causa, eu vou continuar tomando remédio para dor de cabeça, sem entender o que me traz, o que me gera essa dor de cabeça. Né? Então, assim, o corpo ele vai mostrando pra gente como a gente é e, de fato, como a gente está. E quando eu falo estar, não é esse estar ilusório que a gente cria para sobreviver, que a gente cria para se enquadrar, né? Para a gente poder se encaixar nas caixinhas aí que a gente escolheu viver. Não, é o que está acontecendo de real aí dentro, na tua alma. Porque é isso que você está aqui para fazer. É exatamente isso que a gente está aqui fazendo, né? Encarnados aqui neste planeta. Precisamos despertar essa informação que está neste corpo. Eu preciso encontrar um caminho, uma forma, e existem diversas ferramentas hoje que pode te ajudar a se conectar com este corpo de uma forma mais consciente, entendendo como ele funciona, como ele opera realmente, né? Então, a gente sabe que na sola do nosso pé tem todos os pontos relacionados ao nosso corpo, que a reflexologia podal, ela vai te ajudar a fazer isso. Ah, mas eu não sei que ponto que é o do calcanhar. Não tem problema. Você não precisa saber o mapa. Até porque o mapa nem é o território. Você precisa entender o que você sente quando você passa o seu polegar na sola do seu pé e o que você sente quando você passa. Então, na hora que você passa o seu polegar na sola do seu pé, o seu corpo vai responder, ele vai sinalizar. Então, você pode pensar que, nossa, quando eu aperto aqui, perto do meu calcanhar, dói meu abdômen, dói perto do meu umbigo. O que será isso? Né? Então, se você massagear a sola do seu pé, você vai perceber que você vai ter um alívio no corpo inteiro. Eu não preciso fazer a massagem no corpo inteiro, basta com que eu faça no pé. A nossa orelha também é a mesma coisa, né? Então, nós temos a auriculoterapia, que ela tem esse poder. Nós temos todos os pontos. Se você pegar o desenho da anatomia, né, da nossa orelha, ela representa um bebezinho de cabeça para baixo. Então, um feto, né, de cabeça para baixo.
Então a gente tem todos os nossos pontos também na orelha. Então eu posso botar uma sementinha de mostarda num ponto na orelha e fazer com que ele gere um estímulo via nervosa, né? Via sistema nervoso, para aquele sistema. Este ponto representa útero. Este ponto representa intestino grosso. E aquele ponto vai ficar estimulando ali e vai ter um reflexo, né? Uma resposta lá embaixo, num outro lugar. Então, essa sabedoria que é milenar, né? Que são essas terapias, tanto as terapias dos nadis, nos meridianos, que são terapias milenares, a terapia ayurvédica também. Por isso que todo o trabalho terapêutico dentro do Ayurveda, ele é alimentação, a parte mental e a parte corporal, porque não tem como separar isso. Você não é um braço, né? Eu me questionava muito quando eu fazia os atendimentos de fisioterapia, principalmente na ortopedia, porque o que acontece? Você trata o ombro, depois ela vem com dor no outro ombro. E aí ela fala que a dor no ombro é do computador. E ok, pode ser uma má postura, mas o que mais, né? O que este trabalho representa de fato para essa pessoa que gera aquela dor, né? A gente não se questiona. Porque você trata o ombro, depois dói o cotovelo, depois dói o punho. E depois volta para o cervical de novo. Então, como todo o corpo ele tá conectado, o corpo tá todo integrado, ele acaba gerando uma resposta. Então, às vezes, esse ombro que dói, que tá inflamado devido a este trabalho, às vezes nem é um trabalho que te dá prazer. Não é um trabalho que te alegra, que te deixa feliz. É um trabalho que te gera dor. Então, às vezes você muda de trabalho, a dor resolve. Você vai lá, faz o tratamento do processo inflamatório e resolve. Mudou de trabalho. Às vezes é muito isso que acontece. E aí, como é que a gente faz para conectar no corpo? Só existe uma forma da gente se conectar com o corpo. É através da respiração. Não existe outro caminho. Ah, mas se eu ficar massageando, se você ficar massageando, olhando, por exemplo, para a televisão, o que você acha que vai acontecer? Nada. Agora, se você fechar seus olhos, for movimentar, acompanhar a respiração, junto com o movimento, que é a forma como eu conduzo durante as terapias, né? Eu coloco a pessoa em respiração. Então, esse choque emocional, aqui tem a Ed tá colocando o seguinte: eu tenho zumbido nos ouvidos, resultado de um choque emocional. Então, você consegue entender que não adianta tratar só o zumbido? Claro, o cone hindu vai ajudar, né? Massagear os pontos vai ajudar, vai aliviar o zumbido. Mas o que vai tratar o zumbido é resolver essa dor emocional. Se não resolver esta dor, não adianta tratar só o zumbido, ele vai aliviar. Mas qualquer coisa, qualquer situação que você possa viver que dispare o mesmo gatilho emocional deste primeira dor, vai voltar ao zumbido e pode associar a outros sintomas também, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, meu. Existe alguma forma de acabar com o zumbido? Algum ponto do corpo? Sim, tem sim. Todos esses pontos em volta da orelha, que são aqui, ó. Todos esses pontos aqui e aqui alivia o zumbido no ouvido. Tem os pontos de acupuntura que são específicos, né? Tem os pontos marmas do Ayurveda que eu adoro e até hoje eu tenho mais uma especialização, mais uma aula hoje à tarde sobre os pontos marmas, que eu amo trabalhar com eles. Então são pontos específicos no corpo. São menos pontos comparado aos meridianos, tá? São pontos que têm uma ação maior. Então, nós temos pontos aqui, aqui, na sobrancelha, aqui, no corpo todo, né? Então, aqui... Então, cada ponto, ele tem uma representação. Cada ponto marma também está relacionado a um dosha,
Então, são pequenas pressões e movimentos que a gente faz, aí eu associo aos óleos essenciais e algum óleo carreador. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba levando um alívio sistêmico, tá? No caso do zumbido, a gente vai ter que olhar aí para várias outras coisas, né? Os estímulos que você tá dando para esse ouvido também, né? Então, no Ayurveda a gente trabalha muito com os sentidos, né? Então, o sentido, esse ouvido está sendo estimulado demais, por exemplo. Então, a gente de repente diminui esse estímulo auditivo e coloca de repente mais estímulo visual através de paisagens, por exemplo. Desculpa. Que essa também seria uma forma de você aliviar. Ou, por exemplo, eu trabalho muito com tela, fico muito no computador. Então, eu uso demais esse sentido que é o olho. Então, se eu uso demais, eu sobrecarrego isso. Então, eu preciso, de repente, descansar. Eu acredito, essa é a Daniela falando, tá? Eu acredito que tem cura para tudo. Para tudo. Para tudo existe uma cura, tá? Só que a gente precisa entender que não é só o zumbido, tá? Porque ele pode parar a dor completamente. A gente pode fazer terapias que cesse completamente, porque eu imagino o quanto deve ser desconfortável. E eu sei que o zumbido, ele aumenta quando você fica no silêncio. Então, provavelmente, você precisa de barulho para atenuar ele, né? Então, é meio controverso, mas a fuga do zumbido muitas vezes é através de outros ruídos. Então, às vezes, esse excesso de ruído não te permite mergulhar na causa do zumbido. Que você sabe de onde veio e como é muito dolorido, você não acessa. Você cria barreiras para acessar. Eu acredito na cura total de todas as doenças. Para mim, é Daniela falando, tá? Ah, mas a medicina não prova. Ok, eu não vou discutir isso aqui, né? Eu acredito que a gente tem hoje ferramenta e conhecimento para acessar essa cura 100% de qualquer doença no corpo físico, tá? Então, se a gente trabalhar com as percepções e a respiração consciente, sim. E se você não, então hoje você já tá acessando ferramentas que podem te levar à origem dessa dor, né? A origem desse zumbido. Hoje você já tá fazendo vários processos aí que eu sei que tá te ajudando. Mas você consegue entender que é um mergulho. Abrir a porta para onde começou, a resposta tá lá. Você já sabe aqui na mente. Você já sabe o que causou na mente. Agora a gente tem que trabalhar isso no corpo. Tá bom? Então, as percepções, elas vão ficar mais aguçadas. A gente vai ativar isso mais se eu parar para respirar. Gente, a respiração, ela é a chave para buscarmos o que está causando. Porque na hora que eu paro para prestar atenção na respiração, eu não consigo focar em outra coisa. A minha mente, ela tende a dispersar, ela tende a sair. E se eu estou no meu momento presente, respirando, vai vir, nessa hora vem todas as listas de coisas que você deixou de fazer, que você precisa fazer, para quem você precisa ligar, para quem você precisa conversar. Então, quando a gente para e foca na respiração, a gente consegue conectar com o corpo. Então, isso é estar presente. Estar presente no momento presente. Então, como é que eu faço para ficar no presente? Respira. A respiração te ancora no momento presente. Qualquer outra coisa vai te levar lá para o passado, em memórias, ou vai te jogar lá no futuro, no eu quero, vai acontecer, e se, né? Então, para eu ficar no presente, é respiração. É respiração consciente. Não tem outro caminho, né? Tem lá no Spotify, tem vários áudios lá de respiração consciente. Tem uma série que já tá indo para a 15ª semana de respiração consciente. Então, todo domingo eu gravo um áudio e deixo lá disponível. Tem um pessoal da lista de transmissão que recebe uma mensagem para a semana. Né? Me perguntaram de onde vem a mensagem. A mensagem, ela vem, eu tiro uma carta para a semana.
todo domingo eu faço isso. Eu tiro uma carta, eu tenho vários baralhos, eu tiro uma carta para aquela semana e essa carta da semana eu trago ela para mim e eu acabo sempre mandando uma mensagem para os grupos lá, para as listas de transmissão, uma mensagem da semana mais o áudio. Tá? Então, quem está na lista de transmissão recebe a mensagem. Quem não tá, vai lá no Spotify ou no meu site. Tem todas as plataformas de música lá na Conectado Life. Você acessa esses exercícios de respiração consciente. Gente, não tem milagre. É parar e respirar. Se você não consegue parar para respirar por 1 minuto, o que você está fazendo da sua vida? Né? Para onde a sua vida está te levando? 1 minuto. 60 segundos, prestando atenção no ar que entra e sai pelo seu nariz de boca fechada. É isso. Isso é respirar consciente. Eu dou o comando mental de ar entra e ar sai. Para entrar no grupo do WhatsApp, depois você manda um direct para mim com o teu número que eu te coloco lá no grupo, tá? É só isso, só manda um direct pra mim, ou se você tiver meu telefone, me manda um WhatsApp que eu já te adiciono lá no grupo, tá bom? Bem tranquilão. Lembrando, este grupo é só pra mandar isso, tá? Eu não mando nada, lista de transmissão eu não mando nada. Eu mando todas as informações, eu coloco aqui nos stories, ou eu ponho nos status lá do WhatsApp. Os meus status do WhatsApp eu converso com o Facebook, eu compartilho no Facebook, porque eu nem entro mais no Facebook, mas eu coloco lá a informação. E aí, assim, pra gente prestar atenção, quem já teve crise de ansiedade sabe o que é, né? Então, é a sensação do coração saindo pela boca, né? Que então o coração começa a disparar. Geralmente, eu tive uma paciente que ela tinha isso dormindo, então ela acordava num sobressalto com o coração já saindo pela boca. Então, a primeira vez que ela teve, ela achou que estava morrendo, né? Porque ela nunca tinha tido isso. Então, as crises de ansiedade, ela pode se mostrar de formas diversas. A dessa minha paciente, por exemplo, era assim, ela acordava de sobressalto e ela não conseguia, faltava o ar. Então, a respiração consciente começou a colocar ela no controle da crise. Ela não conseguia impedir, porque enquanto ela não entendeu o que estava causando, ela ainda tinha. Mas ela conseguia ir respirando até que a frequência dela ia normalizando, ela conseguia levantar da cama, tomar uma água, tal, ir até o banheiro e voltar a deitar de novo. Então, a gente consegue controlar os picos de ansiedade através da respiração. Claro, tem casos que vai precisar de medicamento, vai precisar de outras intervenções. Aqui é pra gente começar até pensar numa possível solução. Se a gente respira, tinha uma professora minha de neuro, a Renata Banjai, quem tá aqui, que já foi aluno dela, sabe? Ela fala, respira para oxigenar o cerebelo. Se você não pensa. Quando você não respira, você não pensa. Então, a respiração, ela é tão fundamental, né? Então, cada vez eu fiz esses exercícios com a minha filha essa semana. Inspira, tá nascendo. Solta o ar. E essa pausa entre o ins e ex é um tempo de morte. E aí você inspira, nasce de novo. É isso. Cada inspiração você está nascendo de novo. Você manda a energia para dentro, você manda a prana para dentro. E é este prana que faz com que este corpo físico e sutil fique funcionando e operando, estando bem. Então, vamos fazer uma respiração consciente para vocês sentirem agora. Né, Vera? Renata, exatamente. É nossa prof querida de neuro. Então, a gente vai fazer 3 respirações profundas e conscientes de olhos fechados. Aí depois vocês vão escrever aí para mim como é que vocês se sentiram, tá? Então, apoie os 2 pés no chão. Senta com a sua coluna reta, que isso é importantíssimo, porque o ar tem que ter espaço. Não dá para respirar assim, né? Então, abre o peito, coloca os ombros para trás. Inspira pelo nariz, fecha os olhos, porque aí você tira. Quando a gente fecha o olho, eu tiro estímulo. Eu diminuo o estímulo e as minhas distrações, né? Então, para quem tem TDAH, tipo eu, e dislexia, é importante fechar os olhos para que eu consiga manter o foco,
tá? Então a respiração me ajuda muito neste processo. Então fecha os olhos, deixa as duas mãos apoiadas na coxa, inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Repete. Uma última vez. Observa um pouquinho como é que você ficou. E pode abrir os olhos. Como é que foi isso? Essa pequena respiração. Não levou nem 1 minuto para fazermos 3 respirações. E a gente vai continuar aqui. Posso continuar? Então vamos lá. Manda coração aí para eu saber. Tudo vibrando. Exatamente. O que acontece? O que é esta vibração? Esse agito interno. O corpo, ele é vibrante. Essa vibração, ela tá acontecendo o tempo todo, só que a gente não presta atenção, né? Então, este vibrar, você sente até os corpos sutis se movimentar, mas aí já é para um nível um pouco mais avançado de treino, né? Mas é possível, tá? Então, sim, a gente, com poucas respirações, eu já entro nesse estado que a Gabi trouxe aqui de tudo vibrando. Então, o que acontece? A nossa ansiedade física, ela desconecta a gente do momento presente, ela desconecta a gente do corpo, né? Eu falo isso porque a pessoa aqui, né, mais ansiosa impossível. Então, a respiração consciente me trouxe para centrar, para o centramento, e me ajudou na questão da perda de foco, que é o déficit de atenção, né? Então, eu consigo ficar mais tempo numa atividade sem dispersar. Eu consigo estar aqui, manter o raciocínio lógico, mesmo que entre perguntas e conversas eu não saio, eu não me perco da onde eu estou, daquilo que eu estou fazendo. Eu sei como é que está o meu corpo neste momento, eu sei exatamente onde está incomodando, né? Porque eu sei que eu preciso botar uma almofada, trocar de cadeira, enfim. Então a gente começa a identificar o que está acontecendo, quais são as posturas que a gente precisa tomar. E aí, quando eu falo postura, você pode trazer para o corpo físico, mas você pode ter certeza que essa postura, ela vai atuar também na tua vida, no dia a dia, na tua vida profissional, na tua postura com as pessoas com quem você convive, tá? Então, a ansiedade física, que é essa agitação de corpo, ela vai te tirar do momento presente, ela te arranca, na verdade, porque tu tá sempre ocupada, fazendo milhões de coisas, né? Então você já acorda ali estabanada, com o relógio já despertou, já botou a soneca 20 vezes, já levantou, tropeçando, não deu tempo de parar, né? Tem uma paciente minha que ela fala, eu não consigo meditar de manhã, não dá, não tenho tempo. 5 minutos, você pode acordar mais cedo só para fazer isso, é só 5 minutos, né? Então, não existe desculpa, não tem desculpa, a desculpa é eu não quero. Nem eu não consigo, porque se você não tentar, não dá nem para dizer se você consegue ou não. Então, a ideia é exatamente essa, é você se colocar para praticar. O que eu tenho trazido aqui para vocês, se vocês não colocarem em prática, se vocês não testarem, não vai ter como, sabe? Não vai mudar nada aí. Vai continuar tudo do jeito que tá. Você só vai ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas a sabedoria só vai vir se você colocar na prática, tá? E aí, pra gente finalizar, que já tá dando ali quase o nosso horário, a gente vai fazer uma prática onde na semana passada, a gente trabalhou as mãos. Então, a gente fez a massagem nas mãos e a gente sentiu o fluxo de energia da mão. Hoje a gente vai começamos pelas mãos, mas a gente vai subir pro braço até a região dos ombros, tá? Então, eu vou tirar aqui pra gente poder fazer. Então, como é que vai ser? Deixa eu chegar um pouquinho mais para trás para vocês conseguirem me ver melhor.
Então a gente vai começar com as mãos unidas para que vocês sintam o calor, a temperatura que tá a sua mão, tá? Então você vai unir as mãos para poder sentir. A partir daí a gente vai começar pelo lado esquerdo. Então a mão esquerda ela vai massagear a mão direita e eu vou conduzindo vocês. A ideia é que você não fique me olhando, quero que você fique de olho fechado, me ouvindo. Então, tira a visão da jogada, aumenta a tua audição, força a sua audição, e aí você vai trabalhar com o corpo físico, tá? Então, assim, a gente quando tira alguma parte sensorial nossa, a gente potencializa as outras, né? Vocês já viram deficiente físico, né? Então, a pessoa tem deficiência visual, ele escuta muito melhor, né? Ele escuta melhor, ele tem uma percepção, uma noção de espaço temporal absurdo. A mesma coisa quem não escuta, né? Então enxerga muito bem, conversa muito bem, se comunica muito bem. Então a gente precisa tirar de vez em quando um pouquinho desativa esse órgão sensorial. Nas práticas, como é que eu faço com meus pacientes? A gente usa os tapa-olho, né? Que o tapa-olho não tem desculpa. Com o tapa-olho, ele é obrigado a ficar de olhos fechados e sentir, tá? Então, a gente vai começar com as mãos unidas na frente do peito. Fechem os olhos de vocês. Mantenham a coluna ereta. Eu vou abaixar aqui o braço da minha cadeira, para que não me atrapalhe. Fechem os olhos e vocês vão aquecer a palma das mãos. Aquece. Esfrega. E para na frente do peito e percebe como é que tá isso. Inspira, solta pelo nariz e observa como é que tá a palma da mão direita encostando na palma da mão esquerda. Agora a gente começa, né? Então, a mão esquerda, ela começa a massagear lá na unha do dedo mínimo, do seu dedinho. Você vai massageando a lateral do seu dedo. E você aperta do seu jeito. Não tem é assim, é certo, é errado. Não tem isso, sabe? Essas coisas são criação da mente. O que existe é o que você está sentindo, o que você está se permitindo sentir. Aí você vai pro dedo anelar, lá na unha, aperta, solta. Que sensação é essa de apertar e soltar? Vou pro dedo médio. Dedo indicador. Vou apertar o polegar da mão direita. E eu vou começar a massagear com o meu polegar esquerdo. Eu vou apertando a palma da minha mão direita. Vou percorrendo toda a minha mão. Vou varrendo a mão através dessa palpação. Eu vou apertar e vou perceber o que eu tô sentindo. Se existe algum ponto de dor, de desconforto. Agora, eu pego a minha mão direita, coloco ela para baixo, palma da mão para baixo, e eu começo com o polegar esquerdo a apertar o dorso da mão, parte de cima da minha mão. Vou ali perto do polegar. Vocês percebem quantos ossinhos tem na mão? E tendão? Quando você aperta um tendão, você sente um choquinho? Aí, com o seu polegar esquerdo, você vai massagear o seu punho direito. Começa aqui na parte anterior do braço, dando continuidade ali da parte superior da mão que você estava massageando. Aí você massageia a parte de baixo do punho. E você começa a subir pelo teu braço. Então você vai dando pequenos beliscõezinhos assim no teu braço. Na parte de cima, na parte de baixo. Como se você quisesse acordar essa pele. Sente essa pele, dá uma beliscadinha aí, devagar.
Você pode apertar com todos os dedos. Sente a tua pele. Ela tá seca? Você consegue perceber secura de olhos fechados? Só com a palma da mão? Você consegue identificar? Aperta seu cotovelo, devagar, que é uma articulação bem sensível. Se apertar com força, vai machucar. Passeia aí pelo teu braço. E você vai subindo na região do bíceps, o tríceps. Aí você percebe se essa musculatura tá forte, se ela tá flácida, se essa pele tá firme. E você continua subindo e você solta o braço direito no seu colo, deixa o seu ombro relaxado e massageie com a mão esquerda o seu ombro. Devagar. A articulação é um lugar sensível, não dá para ficar colocando o dedão de qualquer jeito, machuca. Então, massageia, ó. Alisa seu braço do ombro até o cotovelo. Alisa. Isso. Faz um carinho aí no seu braço. Talvez seu corpo esteja precisando de carinho, de toque. E já que a gente não tá podendo abraçar muito, então você vai fazer isso por você. Dê leve batidinhas assim, ó, no braço. E agora a gente vai trocar, tá? Então a gente vai começar unindo a palma das mãos, lá no meio do peito. A gente chama esse mudra de oração. Respira, solta e observa a diferença de um braço para o outro. Tá mais leve ou mais pesado? Quem tá leve e quem tá pesado? E agora a gente começa. A mão direita vai massagear a mão esquerda, começando lá pelo dedo mínimo. Dedo anelar. Dedo médio. Dedo indicador. Polegar. Comece a percorrer a palma da sua mão com o polegar da mão direita. Tem lugar que dá até choquinho. E agora a gente vai fazendo o dorso da mão, na parte de cima da sua mão. Então você percorre com o seu polegar. Use os outros dedos também para massagear. Perceba todos os ossinhos da sua mão. Vamos para o punho. Então a gente começa na parte anterior, na parte de cima, dando continuidade ali no dorso da mão, devagar. E a gente faz na parte de baixo também. E a gente começa a subir nesse braço. Então, ó, vai apertando a pele. Acorda esta pele. Sente teu músculo, pega no músculo assim, ó. Isso, sente. Aperta e solta. Cotovelo, movimenta devagarinho. Quem trabalha muito com computador, digitando muito, tem essa região próxima ao cotovelo muito tensa, muito dura. Provavelmente está sentindo algum desconforto agora. Vamos subindo. Um
pouquinho acima do cotovelo, na região do bíceps. Já deixa a tua mão esquerda solta, relaxada sobre a perna, para que você possa devagarinho ir subindo até a região do seu ombro. Continue respirando de forma suave, profunda e vai observando como é que teu corpo está respondendo aí a essa massagem que você está fazendo por você. Aperta teu ombro devagar e solta. Agora, você vai unir a palma das duas mãos, de novo lá no meio do peito, e vai soltar os ombros solta os cotovelos para baixo e observa o movimento. O que você está sentindo agora? Inspire e solta. Faça 3 respirações conscientes, como a gente fez anteriormente, e observa aí a diferença. Ainda de olhos fechados, coloque a mão esquerda no ombro direito e a mão direita no ombro esquerdo, como se você tivesse, se dando um abraço. Se dê esse abraço, se aperte aí. Continue de olhos fechados e sinta esse abraço. Quem que você gostaria de abraçar agora? Se você pudesse. Então, se abrace. Sinta seu corpo, ele é seu, essa conexão, ela é sua, ninguém tira isso de você. Inspira, solta, continue aí nesse abraço. Quando você estiver pronto, você pode abaixar seus braços, abrir seus olhos e ir voltando. Como é que vocês estão? Conta aí pra mim, nos comentários. Como é que vocês estão? Manda coração aí pra eu saber que tá todo mundo aí. Que legal, transpirar, é isso mesmo. Aquece o corpo, né? Que legal. Quem mais? A gente precisa de toque. Nosso corpo precisa de toque, né? Então, às vezes eu não consigo ter com quem trocar. Ou às vezes eu só troco. Eu abraço meus filhos, eu abraço meu marido, meu companheiro, minha companheira. Então, isso mesmo, a Vera quero deitar e ficar eu comigo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa desse momento nosso para com a gente, né? Eu sei que quem tem filhos é meio tumultuado, mas você precisa encontrar um tempo para você se conectar com você, com a sua calma, com a sua paz, que está aí dentro do seu corpo, entendeu? Então, não adianta buscar fora. É dentro, gente, é dentro, não tem outro lugar, não tem outro caminho para essa conexão acontecer. Ela é com a gente, tá? Então, vou deixar aí, vai ficar salvo, tá? Então na terça-feira já vai estar disponível, que eu tenho que editar, né, gente? Então não é assim só pronto e vai. Então vai fazer a edição, vai lá pro YouTube, depois vocês assistam novamente, se vocês quiserem anotar, me mandem as dúvidas de vocês, as perguntas que vocês possam ter a respeito do corpo sutil. Tô aqui pensando em montar um workshop sobre isso, porque aí eu consigo aprofundar e a gente consegue fazer umas práticas maiores, e aí vocês também têm que ter espaço para vocês poderem deitar. Tô pensando aí como é que eu vou organizar esse workshop, eu ainda não sei como,
Mas vamos ver como é que fica, tá? Acho que pro próximo mês aí, pro comecinho de junho, eu acho que eu já consigo organizar, tá? Mas eu vou avisando vocês por aqui, pelo Instagram. Então, um beijo para todo mundo, um ótimo domingo. Muito obrigada por todos que estiveram aqui ao vivo, para quem vai ver depois. Ó, gente, um beijo, tá? Boa semana para todo mundo. E lembrem-se que domingo que vem, 9h39, a gente tá aqui de novo. Eu não sei o tema ainda, vocês sabem, só no meio da semana que eu vou saber. Então, na hora que eu souber, eu conto para vocês, tá bom? Um beijo, bom domingo para todo mundo e a gente se vê domingo que vem. Beijão. Tchau, gente.